Então, é bom daqui de cima a gente perceber que não somos apenas irmãos, mas muitos amigos nessa casa. Eu acredito que desejou o Senhor que estivéssemos reunidos aqui, nesta casa do povo de Belo Horizonte, nesta fria noite do mês de agosto de 2013, não só para nós celebrarmos a honraria deste título de cidadão honorário desta cidade, que é a capital dos mineiros, mas também para aproveitarmos a oportunidade e reforçarmos nossa condição de importância, sendo há mais de 2000 anos na história da humanidade, pela graça do nosso encontro pessoal com Jesus, sermos também considerados cidadãos dos céus. Eu nasci na cidade de Nova Lima há 35 anos, na Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. Sou filho de Arli Leite de Abreu, que está conosco aqui nessa noite, de José Dionísio de Abreu, que há 13 anos voltou para a morada eterna, e irmão de Elaine Cristina de Abreu. Nós sempre residimos na cidade de Raposos, onde tive a graça de ser batizado, de ter recebido a primeira Eucaristia e também de ter sido crismado na paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Raposos, onde fica a primeira igreja matriz de Minas Gerais, a primeira freguesia da nossa arquidiocese, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Em Raposos, no ano de 2003, eu fundei a comunidade Terra de Adoradores, uma comunidade carismática, de leigos, solteiros e casados, e que tem o carisma de levar Jesus Cristo a todas as nações, através do louvor e da adoração, sendo fiéis à igreja e a seus santos pastores, iniciando pelos dependentes químicos e pelos presos, aonde Jesus também precisa ser amado e adorado. Por morarmos em uma cidade simples e de poucos recursos, sempre precisamos recorrer aos serviços disponíveis na capital. E, portanto, desde criança aprendi também a conviver entre os arranha-céus e toda a movimentação deste Belo Horizonte. Especificamente no ano de 2007, o Senhor convocou-me a multiplicar os talentos a mim confiados como servo na Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte, movimento ao qual eu pertenço desde o ano de 1993. Servi ao Senhor no Ministério de Eventos, depois como coordenador da região episcopal Nossa Senhora da Piedade, mais tarde e de forma um pouco mais intensa, como coordenador arquidiocesano da Renovação Carismática Católica. Em meio a essa coordenação, no ano de 2011, eu me casei em Belo Horizonte, no então Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua, paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, também conhecida como Catedral da Boa Viagem, com Ana Carolina de Barros Lírio, minha esposa, que também está unida a nós nessa noite. A Renovação Carismática Católica é um movimento de leigos, que tem a missão de fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, evangelizando o povo de Deus no Brasil, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. E é esta missão que tem me levado a ser um ajudador da causa do Senhor, assumindo todos os dias essa missão de semear a cultura de Pentecostes, a única capaz de fecundar e tornar perene, segundo o beato João Paulo II, a tão sonhada civilização do amor e da convivência entre os povos. Nesta caminhada fiz irmãos e amigos muito especiais. Em Raposos, um povo fiel, de oração, uma verdadeira família. A comunidade Terra de Adoradores, presente maciçamente nessa noite, nessa casa, a quem eu peço uma salva de palmas.
para os meus irmãos. Em Belo Horizonte, um povo numeroso, do qual tive a honra de pastorear, acolher, amar e caminhar junto. Para não ser injusto ao me esquecer-me de nomes de pessoas importantes, quero pedir então uma salva de palmas para, com muito orgulho, minha sucessora, nossa coordenadora arquidiocesana Rosilene Ramos, também nos honrando com sua presença nessa noite. Irmãos, quero lembrá-los que hoje, dia 21 de agosto, a igreja comemora a memória litúrgica de São Pio X. Segundo Bento XVI, o nosso Papa emérito Bento XVI, ele disse isso em agosto de 2010, ao falar de seu predecessor. O mesmo afirmou que Pio X nos ensina que na base da nossa atividade apostólica, nos vários campos em que atuamos, deve sempre haver uma íntima união pessoal com Cristo, a cultivar e crescer dia após dia. Somente se estivermos apaixonados pelo Senhor, seremos capazes de levar os homens a Deus e abrir a eles o seu amor misericordioso e assim abrir o mundo à misericórdia de Deus. Afirmamos todos os dias que somos igreja viva, povo de Deus sempre em missão, como nos ensina nosso pastor da igreja particular de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Quero ser ousado nessa noite e ilustrar tal proposta de nossa igreja com as palavras do salmista que nos lembra: a igreja do Senhor é estrangeira aqui nessa terra. Nosso objetivo é um dia morar no céu com o Senhor e então nos tornarmos um cidadão de lá. Porém, não se obtém a cidadania celestial sem primeiro apresentarmos os requisitos necessários para merecermos. Esses requisitos passam por esta necessidade urgente desta igreja viva assumir em suas realidades as instâncias, as suas atividades apostólicas que levem justiça, paz, fraternidade e principalmente salvação aos nossos irmãos. Desta forma, almejando a morada celeste, através dessas atividades apostólicas citadas por Pio X, podemos ser iluminados pela palavra de Deus, no capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, quando meditamos o texto sagrado que nos fala a respeito da tão conhecida parábola dos talentos. Nesse capítulo 15, Jesus nos conta a história de um homem, provavelmente rico, que se ausentando de seu país, chama alguns de seus servos e lhes dá talentos para que os administrem enquanto ele estiver fora. Cada um desses homens recebeu uma quantidade de talentos. Aquele senhor, depois de muito tempo, volta e resolve acertar as contas com aqueles 3 homens que estavam incumbidos de administrar as suas riquezas. 2 deles, muito bem, cuidaram dos talentos. Porém, aquele que recebeu menos foi duramente criticado e punido, pois não fez com que aquele talento que recebeu rendesse durante todo aquele tempo em que o seu senhor estava fora. O beato João Paulo II dizia que esta parábola dos talentos ensina-nos a distinguir o verdadeiro temor de Deus daquele que é o falso temor de Deus. O verdadeiro temor de Deus não é terror, mas antes, dom do Espírito Santo pelo qual se teme ofendê-lo,
entristecê-lo e não fazer os esforços suficientes para ser fiel à vontade dele. Ao passo que o falso temor de Deus é fundado na desconfiança nele e no mesquinho cálculo humano que sempre leva-nos às economias e nos enraizam em nosso egoísmo, que nos impede de sair e anunciar ao mundo que Jesus Cristo está vivo e Ele é o Senhor. O verdadeiro temor de Deus tem aquele que segue o caminho do Senhor, como diz o salmista no Salmo 127. Assim como se manifestou no comportamento do primeiro e do segundo servo, ambos louvados pelo Senhor com as palavras: muito bem, excelente, servo fiel. Precisamos colocar os talentos que Deus nos deu a serviço do reino, para que outros também possam receber esses dons e multiplicá-los pelo mundo. Deus nos envia a levar o Evangelho a todos, e os dons nos tornam aptos a responder ao chamado do Senhor. A palavra de Deus diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O próprio Senhor Jesus, na parábola dos talentos, também diz, beato João Paulo II, põe em relevo o tratamento severo, reservado a quem ousou esconder o dom recebido. A nós que recebemos os dons de Deus para os fazer frutificar, compete-nos semear e recolher. Se não fizermos, ser-nos-á tirado também aquilo que nós temos. Finalmente, a mensagem central desse Evangelho diz respeito ao espírito de responsabilidade para com o reino de Deus, através dos dons que o Senhor distribuiu entre nós. Se colocar a serviço do próximo, encarna perfeitamente a atitude da Virgem Maria, que recebendo o mais precioso dos dons, o próprio Jesus, ofereceu ao mundo com imenso amor. A ela, peçamos que nos ajude a sermos servos bons e fiéis, para que possamos um dia participar na alegria de nosso Senhor.